mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Queridos amigos e irmãos, mais uma vez aqui estamos no ar com o programa Espírita Amor e Caridade, estudando o Evangelho de Jesus à luz da imortalidade da alma, à luz da reencarnação. E conosco aqui a nossa querida Maria Antônia, né, que faz, junto com a nossa irmã Marilza, os comentários, né, dos textos que sempre trazemos, que é uma sequência do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E então, mais uma vez, pedimos licença a todos vocês, né, que nos recebem em seus lares com o nosso programa. E, inicialmente, como já é de costume, lemos uma página desta obra Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino, para nossa reflexão inicial. E hoje a página é a 127. Não julgue pequena demais sua tarefa. Nenhuma obra de arte pode descurar dos pormenores. Se as minúcias forem perfeitas, é que podemos denominar alguma coisa de obra-prima. Não busque tarefas grandiosas e dê evidência. Procure dar conta integralmente do serviço pequenino que lhe foi confiado. Da perfeição com que o executar, dependerá a sua oportunidade para receber uma incumbência maior. Assim, vamos florescer onde Deus nos tenha plantado. Sem muitas ambições. Vamos fazer o nosso serviço pequenino do dia a dia e bem feito. Essa é a nossa mensagem inicial. E assim, agora, em seguida, como sempre, fazemos a nossa prece, evocando o Cristo Divino, Jesus, meigo Rabi, para que possa nos inspirar, nos intuir, juntamente com essa espiritualidade aqui amiga, presente, para entendermos e compreendermos um pouco mais os seus ensinamentos. Assim, podendo contar com certeza com a presença do Mestre querido, porque é promessa dele se encontra no Evangelho de luz, que quando dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele aí se faria presente. Com certeza aqui estamos, reunidos em nome dele, em nome do Cristo amado. E assim, com as bênçãos dele, dos amigos espirituais, vamos dar iniciado o nosso programa de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, dando continuidade, como já falamos, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui é uma extensão do ensinamento do capítulo 17, Sede perfeitos. Nós já estudamos aqui as características, né, da perfeição, o homem de bem, né, o homem bom. E hoje estudamos a parábola do semeador. E hoje, dando continuidade a esse raciocínio dentro do texto evangélico,
destaque dos espíritos que trouxeram estas mensagens todas, que não deixa de ser a extensão, né, da parábola, comentando com o título O Dever. E eu vou ler um trechinho e passar para as nossas amigas, não, o comentário. Então ele diz assim: o dever é obrigação moral perante si mesmo e perante os outros. O dever é a lei da vida, reconhecendo-se nos menores detalhes, quanto nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas no dever moral, não assim do que é imposto pelas profissões. Então aqui ele já separa o dever que é natural daquele, né, que trabalha, ele tem um dever de trabalhar e cumprir a sua tarefa. O trabalho do ganha-pão. Então ele separa esse dever com o dever moral. Então vamos estender um pouquinho e explicar o que vem a ser esse dever moral. Quando Kardec interroga, né, os imortais, e eles nos traz essa passagem, é para nos chamar a atenção que há uma separação entre a lei do trabalho, né, que é universal. Trabalhar é uma lei. Não importa, a escolha da profissão é outro aspecto da lei do trabalho, né? Mas ele também nos coloca que ao lado do dever do trabalho, nós temos que estar impulsionado pela lei moral, porque é a moral que vai nos dizer se estamos agindo corretamente ou não. É moral o que é bem e o que é bom para todos. Porque senão nós vamos cair no que é imoral, né? Então, assim, vamos colocar na nossa, assim, na nossa praia, né? Que é a educação. Eu me formo como professora. Faço um juramento, né, de conduzir aquela criança, ou aquele jovem, ou aquele adulto, que chega até mim num patamar de melhor condição intelectual. E aí eu vou para a escola e finjo que dou aula, eu finjo que educo. Porque o meu salário é pequeno, né? E nós vemos muito isso. E outra coisa que é muito mais gritante é um mesmo professor que dá aula na escola particular e dá aula na escola pública, o seu dever moral é diferenciado. Nós vivemos isso. Eu vivi 30 anos na escola. Há professor que fica doente e leva o atestado para a escola pública, mas vai trabalhar na escola particular. Então, isso é ilegal. Imoral. Né? Isso, vou chegar lá, né? É imoral. É igual a pessoa vai para o trabalho, qualquer profissão, não estamos aqui falando das pessoas, mas estamos falando das atitudes, que é isso que é a lição. De algumas pessoas, não estamos generalizando. Não estamos também. generalizando. Claro que não. Mas a pessoa, ela vai para um trabalho e passa o tempo todo, ou a maior parte do seu tempo, no telefone celular. Ela está prejudicando ao aquele que lhe contratou. Ela não está sendo uma pessoa correta, né? Eu fui contratada para tantas horas de trabalho. Está cumprindo o seu horário, mas não está cumprindo o seu dever. Isso. Junto à empresa que o contratou. Isso. Até porque o dever moral, ele deve ser dirigido a tudo e a todos, nas pequenas e nas grandes situações. Então, como diz o
foi o orientador, o espírito superior que trouxe essa mensagem. Lázaro. Foi Lázaro. Isso. Foi Lázaro. Né? Então, nós vemos assim, o que é moral? É o que é bom para mim e é bom para todos, sem exceção. O que eu devo cumprir, né? Vai beneficiar a todos. Se uma pessoa ficar de fora, isso já não é moral. Então, a regra do bem proceder é que toda a minha conduta seja de igual valor para todos universalmente. Immanuel Kant, um dos grandes filósofos que nós admiramos, ele fala exatamente disso, né? Do filósofo em que a sua atitude está vinculada a uma moral coletiva. Em algum momento, em alguma situação, o meu ato, né, vai prejudicar alguém, então isso é imoral. E abrangendo mais, nós vamos ver Jesus, né, quando eu falo assim, Jesus ainda é o grande desconhecido nosso, né? Esse ser que, infelizmente, há pessoas que não reconhecem, né, em Jesus uma figura do Messias, mas, na minha opinião, pura e exclusivamente por orgulho e vaidade, porque já está mais do que provado que Jesus viveu e exemplificou. Jesus, ele pautou a vida dele toda em cima da moral que ele veio trazer, a moral dele, os ensinamentos. Ele falou assim, ó, eu não vim destruir as leis dos antigos. Ele respeitava, né, as leis dos antigos, mas eu venho acrescentar a essa lei alguma coisa nova, quer dizer, pontos de compreensão de uma moral elevada. Os ensinamentos de Jesus não é só para nós terráqueos. Os ensinamentos de Jesus é para também outros planetas, habitantes de outros planetas, inteiro, né? Ele trouxe dentro da sua exemplificação, ele foi eu acho assim, o único homem que passou aqui pela Terra que falou e exemplificou o que ele disse. Quando ele disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado, ele deu inúmeros exemplos do seu amor, né? Ele protegeu as mulheres, né? Numa época que lá na Palestina a mulher não podia nem sair sozinha de casa, ela só podia sair acompanhada ou do pai ou de um irmão mais velho. Jesus deu à mulher uma condição de igualdade. E ele exemplificou isso, né? Ele acolheu as mulheres, ele participou. Pena que muitos homens ainda não aprenderam com Jesus a cuidar das mulheres, né? Porque quem quiser ser um bom marido, um bom companheiro, um bom pai, estude o Evangelho de Jesus quando ele cuida das mulheres, né? E aí nós vamos perceber que esse Evangelho, essa ética moral do Cristo, ainda nenhum ser aqui superou. E Antônia vai falar para nós, né, Antônia? Porque nós estamos falando do dever. Falamos do código ético e moral, que é o Evangelho, é um código de ética e moral. E aquele que se diz cristão, vamos lá, não é? Que ele tem que se pautar pela essa ética e por essa moral. É o dever. É o dever. Então nós vamos falar do dever do cristão. Isso. Não é? Para que ele seja representante verdadeiro, não é? Do cristianismo. Porque, como discípulos, nós temos o dever de seguir a Jesus.
Então, e procurar cumprir o seu legado, que é o Evangelho de Jesus. até porque foi para isso que nós viemos. Para aprender a desenvolver esse dever. Tem até uma história para crianças da evangelização que fala sobre a reencarnação de Beto, um menino que tinha um espírito. Aí ele surge como menino, né? Ele tinha se preparado na espiritualidade, um lugar muito bonito, para ele vir aqui para a Terra desenvolver as coisas que ele havia aprendido daí, se preparado aqui. Então a mentora espiritual diz para ele, olha, você, Beto, precisa fazer uma grande viagem. Ah, eu adoro viajar. Você vai para onde? Vai para o planeta Terra. E ele ficou muito feliz. Ela disse, você vai lá aplicar as coisas que você se preparou aqui para desenvolver lá, para você se iluminar. Aí ela diz, aí ele fica muito feliz. Ela diz, olha lá é o planeta Terra, tá vendo o Sol? Tá vendo? Aí ela aponta e aí ela diz para ele, então toma esta mala. Uma mala, aí ela diz assim, desta mala estão vários instrumentos que você vai levar daqui com você, quer dizer, dentro do coração, dentro do que aprendeu, para que você desenvolva sua sabedoria, sua luz lá na Terra. Aí ela vai citando uma enormidade de ferramentas para ele usar na Terra e diz assim, a chave da paciência, você vai usar lá na Terra, os óculos da justiça, a lupa da bondade, e vai citando essas várias virtudes, né, que a gente tem que desenvolver, aprender aqui, né? Para desenvolver, mas que já foi preparado nas escolas da espiritualidade, nas lições da espiritualidade, para colocar em prática aqui. Aí vem Joana de Ângeles, esse espírito iluminado, e vem através da psicografia de Chico Xavier falando sobre o dever e Jesus. Né? Aí diz que muitos de nós nos esquecemos dos compromissos que assumimos com o dever que precisamos, esse dever moral que precisamos desenvolver em nós, devemos instalar em nós. Aí ele fala que ela diz, o que o homem cumpridor dos seus deveres precisa saber que o que é bom para ele tem que ser bom para os outros. Ele precisa ser um contribuidor da paz, da harmonia, olhar o outro com olhar de bondade. Aí ela lembra que Jesus espera de nós, né, que sejamos o refletor do seu evangelho. Então imaginemos o que significa isso. O que é um refletor? Vamos imaginar, né? Aquela lâmpada imensa, né? E uma luz enorme se projetando sobre ela, e ela espalha essa luz. Então ela se ilumina, mas ela espalha, ela distribui. Então é preciso, no dizer de Joana, dos espíritos superiores, que é preciso que a gente, ao receber este código divino, que são as leis do Evangelho, os ensinamentos de Jesus, que a gente não guarde para nós, que a gente assimile essa luz, que nós iluminemos, mas que também iluminemos consciências, como o professor que está iluminado por esta luz da seriedade, da dignidade, do dever, que ele cumpra seu dever. Como o médico que faz o seu juramento, né, que vai cuidar, né, salvar vidas, buscar isto, ele cumprir e não ele apenas ser parcial, né? Aqui eu posso ajudar, porque aqui eu sei que isso não é uma questão geral, isso é uma coisa muito isolada, né? São raros os casos que a pessoa não é correta, mas existem, nós sabemos disso em todas as profissões existem. Em todas as profissões. Então, não podemos fazer de conta. O menino trouxe a mala com os apetrechos que queria usar aqui. Aí os óculos da bondade, as lentes da bondade. Eu vou olhar com bondade. Estou com que vontade de ajudar.
mas se você me prejudicar, eu não te perdoo. Quer dizer, é uma coisa defeituosa. Nós temos que ir corrigindo esses defeitos que ainda trazemos. Ah, desculpar, não desculpo. Pisou no meu calo, aí eu sou muito bom, mas não pise no meu calo. Quer dizer, não é assim. Temos que ir desenvolvendo. E isso que Jesus exemplificou para nós. Olha, e para que possamos resumir esse primeiro bloco, que já estamos encerrando, né? Na realidade, o cristão, pelo menos deveria, colocar esse dever moral em primeiro lugar. Então não seria Antes... deveria, Joane, seria deverá. 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 É pelo menos... Certo. Para ser cumprido, né? E deveria significa Logo, né? que ele iria precisar, iria verdade. dever. Não, ele precisará, ele precisa. Precisa colocar. Precisamos Precisamos todos colocar o bem que esse faz- dever moral Exato. acima dos valores materiais. O bem que Porque, infelizmente, fazemos a outra é o para valor, nós. né, Para nós. monetário Isso. vem em primeiro lugar. A gente sempre coloca em primeiro lugar do que esse dever moral. Mas não Então, pode ser assim. mas nós estamos falando esse dever de cristãos. Aqui, no segundo bloco, vamos ler mais um trechinho aqui do nosso Evangelho e daremos continuidade aos nossos comentários depois do intervalo. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Teresópolis você encontra tudo o que precisa bem pertinho de você. Perfumaria, materiais de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Conte também com nosso serviço de disque entregas. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. Rua Luiz Noguê Júnior, 900, na subida do Perpétuo. Venha conhecer nossa nova loja no Teresópolis Shopping Center, segundo piso. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Assim, queridos amigos, irmãos, retornando ao nosso segundo bloco do programa de hoje, em que nós colocamos para comentarmos a respeito do dever de cidadãos, de homens de bem, de cristãos que somos perante a sociedade, o nosso comportamento, não é? A nossa convivência no nosso dia a dia, não só dentro dos templos religiosos, mas principalmente fora deles, não é? Dando o nosso exemplo, enfim. E trazemos também, a Marilza falou, a Antônia falou, e nós estamos separando essa questão moral, né, do dever moral, do dever do dia a dia. Por exemplo, nós somos convocados agora, teremos as eleições, né, futuro, e em todas as eleições, é o que é? O cidadão sendo convocado para ele exercer a sua cidadania, né, o seu dever moral de procurar selecionar dentro milhares de candidatos aqueles que realmente sejam melhor para todos. E não só para mim. Essa que é a realidade. Já, nós também, se não exercemos a nossa vontade como eleitor, visando a coletividade, nós não estamos cumprindo o nosso dever moral. Não é isso? De cidadãos que se preocupam com o coletivo, com todos.
E também nós, muitas vezes, somos convocados a decidir, não é? Nem tanto assim no Brasil, mas decisões, plebiscitos, muitas vezes, que somos convocados para opinar, temos que sempre refletir, mais uma vez, no coletivo. E no nosso dever moral. E qual é a dever escolha, moral. qual a nossa opinião. Porque dever assim moral. que temos que separar o que é legal, mas não é moral. Porque nós sabemos que no nosso próprio país temos leis que estão aí, é legal, perante as leis humanas, Mas não perante as leis de Deus. mas não perante as leis de Deus, que permanecem imorais. Então temos que separar o que é legal do que é imoral. É assim, as leis humanas, né, os códigos, é pertinente dentro do grau de evolução, né, da sociedade. Mas Jesus, quando ele traz o seu evangelho, ele traz uma lei superior a todas as que estão estabelecidas. Porque a lei que Jesus vem e apresenta é de superioridade moral. Então, o seguidor de Jesus, o que pauta a sua vida em cima dos evangelhos que nos foi passado, ele vai viver tranquilamente, não vai precisar de código civil, de código criminal. Porque ele já respeita. Ele já ultrapassou as leis humanas. Por exemplo, o Brasil tem as leis civil, a lei criminal, mas para o verdadeiro cristão, isso não interessa, porque a vida dele é pautada em cima da ética e da moral do Cristo. Ele não ultrapassa. Ele não ultrapassa. Extrapola. Vai faltar arroz no supermercado. Eu vou lá comprar 1 quilo, que é o necessário para eu sobreviver. E o restante vai ficar lá. Porque eu vou pensar que existem outras pessoas que também vão ir lá e vão precisar comprar 1 quilo ou 2, conforme e se eu tiver as suas comprado 10, necessidades. vai faltar para os outros. Então, a moral do Cristo é essa. Inclusive, Marisa, tem aqui o Espírito, né, que é Lázaro, que traz essa mensagem. Ele faz essa pergunta: onde começa Isso, e onde termina esse dever moral, né? Ele coloca aqui assim. Só um minuto, Juarez. Onde começa e onde termina o dever moral? Nós precisamos estar atentos, porque a grande parcela das pessoas só cumpre determinados comportamentos se forem beneficiar a sua própria família. Isso. Vai proteger a minha família? Então eu aceito. E a família dos outros não é problema meu. É como você citou o caso da escolha dos candidatos. Eu acho que o povo brasileiro está sofrendo demais pelas más escolhas que fez. Reclamar de quem? Escolheram pessoas que iam beneficiar ou a si próprio ou aos seus familiares. E aí, olha o que nós estamos colhendo como frutos da má escolha, da escolha imoral, né? Que é legal, mas é imoral. Então, que foi muito bom você ter falado sobre isso, porque muitas vezes a pessoa vai lá e faz de qualquer maneira. Vou fazer isso aqui porque fulano me pediu, vou botar em ciclano que Beltrano mandou. Não é assim, precisamos refletir, porque todos... analisar cada coisa, cada gesto, tudo que você vai fazer, analise. Isso tudo requer, como cidadãos cristãos, que é o Brasil, né? Sim. É um dos maiores países, o primeiro, aliás, é o segundo, o primeiro está aí,
de país considerado cristão, né? Todas as vertentes aí cristãs, como o próprio espiritismo, enfim. É analisar que a gente sempre tem que olhar não só para o nosso umbigo, costumo dar um exemplo, né? Mas olhar para o coletivo. Para o coletivo. Então, e analisar bem, selecionar quem vamos colocar para nos governar. Olhar o passado dessa pessoa. Tem que analisar. Aliás, não é difícil, é só entrar na internet e pedir informação. Não pode ser aquele indicado, entendeu? Por A, B ou C. É verdade. Né? Bom, Nem trocando então o dever do coração, morais, né? fielmente observado, engrandece o homem. Mas como precisar esse sentimento? Onde começa e onde acaba esse dever? Então a resposta é de uma meridiana luz, de uma clareza certa. Olha, onde começa então o nosso dever moral? Olha, o dever começa precisamente no momento em que ameaçais a felicidade e a tranquilidade do vosso próximo. Isso. E termina no limite que quereríeis alcançar para vós mesmos. É a regra áurea que Jesus nos ensinou, né, Antônio? Faça ao outro aquilo que deseja que te façam. Será que nós estamos, todos nós, fazendo isso? Em todas as situações. Né? Se você vai no armazém e uma pessoa te dá um troco a mais, né? Qual é o seu dever? E você me deu isso aqui a mais. Não é só reclamar quando a pessoa se enganou e te deu alguma coisa a menos. Até porque, né, Antônia, Você a devolve, doutrina nos ensina que em torno de nós existe uma multidão invisível. Exatamente. Então, que isso é um norte para todos nós. Não estamos sozinhos. O espírita não é santo. O espírita é aquele que se esforça por melhorar, porque ele sabe que em torno dele existe outros olhares, né? Então, nós não podemos ter uma conduta na casa espírita e outra diferenciada lá fora na sociedade, porque a todo momento estamos sendo observados. E isso tem que estar muito claro para todos nós. Não adianta eu ter um comportamento dentro do templo religioso e lá fora o meu comportamento é equivocado, porque essa multidão invisível está a nos observar. Podemos mentir para o nosso amigo aqui do lado, mas a espiritualidade, e Jesus falou, né? Paulo falou, né? Dessa multidão que nos observa, sabe até onde estamos sendo verdadeiros, até onde estamos, né? Não cumprindo com a moral, né? Além de ouvirem nossas palavras, serem testemunhas de nossas palavras, são testemunhas de nossos sentimentos E atos. interiores, né? Eles leem nossos pensamentos, sondam nossos sentimentos. Não tem a canção tão linda, Senhor, eu sei que tu me sondas. Ele sonda. Jesus nos sonda os sentimentos. E é importante ressaltar que Deus, nosso Pai Criador, que sabemos que habita a nossa essência, né? Que nós temos Deus em nós. Templos de Deus. Templos de Sois Deus. templos de Deus. Então, você, Antônia, falou bem, muito bem. O que podemos, como esconder nossos verdadeiros sentimentos, nossas verdadeiras intenções do Criador? Será que o Pai não sabe o que vai dentro de cada um de nós? Então, isso que nós estamos falando, Jesus já houvera lá no passado, lá quando ele, há mais de 2000 anos, passou aquela mensagem, quando ele energicamente, por amor, é importante ressaltar, repreendeu
aqueles fariseus hipócritas. Porque nem todos os fariseus eram hipócritas. É bom que a gente ressalve, mas pelo menos aquele grupo que estavam ali tentando Jesus para que ele caísse em contradição, que eles tivessem alguma coisa para acusá-lo. O que ele falou? Hipócritas. Olha aí, é a pessoa fingida. É a pessoa que está no templo, mas não está de coração. É importante também ressaltar que ele comparou o quê? A essas pessoas que fingem amar a Deus, mas amam mais o dinheiro, amam mais as coisas materiais. Ele comparou quem? E isso, aliás, esse diálogo se passa no templo, próximo ali, nas cercanias do templo. Ele chamou a atenção desses falsos religiosos da época e os comparou como sendo sepulcros, caiados por fora. É como todo bonito, né? Mas cheio de podridão por dentro. Então nós temos que procurar ser cristãos autênticos. Autênticos. Não adianta fingir. Exatamente. E outra, mais uma vez, não tem como esconder. Gente, olha aqui, não dá. O que você falou, ser um dentro do templo, está ali, né, Antônia? Isso é para todos nós cristãos. Quando eu falo templo, é uma casa espírita, estamos numa na igreja. Palestra com tanta bondade uns com os outros, e lá fora vamos agir diferente. Nós não podemos agir assim. Ninguém, nenhum cristão na face da terra deverá ser assim. Jesus conhece nossos sentimentos, nossos pensamentos. Tanto que, no episódio da mulher adúltera, quando todos ao redor estavam com as pedras para atirar em suas mãos, né? Lobos, mas com capa de cordeiros, Jesus, ao escrever no chão, né? Fez com que eles pensassem, né? E disse, depois disse, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Por que será que Jesus disse isso? Porque Jesus conhece os sentimentos de cada um, conhece o coração, o que passa no coração de cada um, e sabia que ninguém ali estava sem pecado. Então queria condenar uma pessoa como se fosse puro, sentimento puro, sem pecado. Mas Jesus sabia que cada um ali era pecador, tanto que ele falou, aquele que estiver sem pecado, que seja o que atire a primeira pedra. Porque ele sabia que não tinha ninguém ali que pudesse atirar a primeira pedra. E ele sabia que Jesus sabia disso, que eles eram pecadores. E Jesus sabia que para ter a mulher adúltera, teria que ter um homem adúltero também. Sem dúvida. Ela não ia adulterar sozinha. Mas a humanidade costuma fazer de conta, fazer de bonzinho, né, todo mundo? De aparências. Então, tapando o sol com a peneira, fazendo de conta que não tem as suas mazelas. Só o outro é que tem. O outro é que tem. Por isso também uma outra passagem do Evangelho, para nós encerrarmos o nosso segundo bloco, né? Ele alertou o quê? Que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então, o que se ouve mais hoje nos templos é Senhor, Senhor. Mas será que estamos seguindo a recomendação dele? Que não basta... O que ele falou? Aqueles que ouvem as minhas palavras, mas não as cumprem. Aí ele fez uma comparação. É só buscar lá o Evangelho, que está lá com bastante clareza. E assim, queridos irmãos, terminamos o nosso segundo bloco e daqui a pouco retornaremos com o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje. Tempero da Serra Restaurante Self-Service. Funcionando de segunda a domingo, das 11 da manhã às 3:30 da tarde, com um cardápio variado. Tempero da Serra Disque Entregas. Telefone 99186-9088 e 99811-1688.
Rua José do Patrocínio, 322, no bairro de São Pedro. Tempero da Serra. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Flor de Teresópolis, você encontra tudo o que precisa bem pertinho de sua casa. Lanchonete, padaria, açougue e bebidas em geral. Aproveite e confira também as ofertas em frutas, legumes e hortaliças. Pague suas contas e faça saques com total comodidade. E venha conhecer nossa seção com artigos de papelaria, perfumaria e bazar. Preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. Queridos irmãos, amigos, retornando ao nosso programa, com o terceiro e último bloco, vamos ler agora mais um trechinho do Evangelho, comentando a respeito do dever. Então, diz aqui, o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma, afrontando as angústias da luta. Austero e flexível, pronto a curvar-se às complicações diversas, torna-se inflexível diante das tentações. Torna-se inflexível diante das tentações. Quando a pessoa cumpre seu dever, ele não se deixa tentar. Não se deixa já conquistou. Ele não se deixa cair. Não se deixa cair. Ele não já vai ao conquistou sabor essa das situações. E diante disto, eu quero... veio já a terceira vez aqui. Dizer que eu preciso contar sobre essa questão do dever cristão antes de eu terminar aqui. Quando eu falei em plebiscito, me veio à mente uma ocasião, já há alguns anos, há mais de 10 anos, aproximadamente, quando houve aquela consulta popular sobre a questão das armas aqui no Brasil. Pois é, muito bem pensado. Muito bem. Isso, na época, houve aqueles debates, propaganda na mídia, na televisão, os que estavam a favor, né, das armas, os que estavam contra as armas, enfim, aquele debate. E aquilo me deixou, assim, contrariado de uma certa maneira, que como pode os cristãos terem ido às urnas e votar a favor da morte? Isso. Olha o dever moral que não foi exercido pela maioria, porque venceu as armas. Venceu as armas. E na época, eu escrevi, inclusive, uma coluna aqui para o jornal. Nós estávamos com a nossa instituição lá na Delfim Moreira. Todo o estudo de quarta e de domingo, que nós fazemos as palestras, eu ia ao púlpito e falava uns 5 ou 10 minutos a respeito dessa responsabilidade colocada em nossas mãos. E eu dizia e relembrava o que Jesus nos orientou a respeito disso. Nós, como os cristãos, que estudamos que devemos perdoar os inimigos, não é matar os inimigos. Isso. E que se alguém nos obrigasse a caminhar, disse Jesus, uma légua, que nós andássemos e caminhássemos duas. Se alguém tirasse a nossa capa, que nos dessemos a túnica. Compreensão, amor, tolerância. E falei, mas infelizmente, as armas venceram. E hoje nós observamos, olha o que se passa no nosso país. Pode falar... Assim, não é verdade? Olha a escolha. Muito bem pensado. Olha a escolha. Abordagem nós desse não assunto. podemos ser ingênuos. Muito a bem quem pensado. serve manter a população armada? Olha. É Jesus que se beneficia disso?
Quem são os que se beneficiam? É a evolução da criatura humana, estão se iluminando através disso. E arma é sinônimo de morte, aquilo que eu falei. Nós sabemos que por detrás existem a fábrica bélica. E que investiu pesado na propaganda na época. Como investe na América, Sim. não é? Aquele lobby fortíssimo que eles têm lá sobre os representantes, né? Do Senado, da Câmara de Deputados. É aquilo que Muito bem pensado, a lição vem nos falar, do dever moral. Olha só. Independente de quem esteja por detrás financiando, o cristão, o seguidor de Jesus, vai dizer não. Sim. Porque o dever moral dele é mais forte do que qualquer manipulação da propaganda. Ele tem que estar empunhando a bandeira da paz. A bandeira... Acima de tudo. A bandeira da A moral, bandeira da da moral moral, cristã. a bandeira da paz. Isso nós podemos Do estender amor. para tudo na nossa vida. Não só na questão da arma, não só, mas também na questão da manutenção da família. Nós vemos hoje a família sendo desarticulada de todas as formas. A moral do Cristo prima pela harmonia familiar. Isto. Então, pode vir quem quiser falar coisas diferentes, mas o cristão, a vida dele está embasada na moral ética, nos ensinamentos de Jesus, que primou pela manutenção da família. Né? E nessa questão do plebiscito, foi a questão da proibição da venda de armas. Isso. E continuou sendo permitido. O indivíduo, o cidadão, ir numa casa de arma, comprar, e depois aí a questão do porte de arma, que eles andaram dificultando maior. Porque, olha só, isso para nós que somos reencarnacionistas, o indivíduo que votou a favor das armas, ele se comprometeu coletivamente. Sim, pelas vidas sucessivas. Pelas vidas sucessivas. Ele É importante a gente ressaltar isso. Não é? E, de qualquer maneira, virão outras consultas, meus irmãos. Virão outras consultas. Nós estamos vendo aí já alguma coisa tramitar no Congresso a respeito da pena de morte, do aborto. Então, precisamos estar alertas. Nós, como cristãos, somos a favor da vida. Da vida. Isso é importante a gente ressaltar. Não podemos ser a favor do crime. Essa das armas já foi. Virão outras. Pena de morte. Para o cristão, a morte não existe. Nós sobrevivemos ao corpo físico. Não há morte. Mas não Não há temos morte. o direito de matar o corpo. Não é verdade? Teremos aí o aborto, crime. Nós sabemos Não isso. existe a morte. Não existe a morte. Então, de uma hora para outra, nós brasileiros, cidadãos, seremos convocados para optar novamente. E nós temos para que escolher. ter, né, Juarez, a responsabilidade. Então, esse é o dever moral que coletivo, nós estamos, não é isso, né? Antônio? E o que nós faremos? Não é? Essa é a questão. O que nós Como faremos? vamos votar É. nesse sentido? A favor da vida? Da decência, da moral cristã? Que nós defendemos, né? Nós optamos. Temos Jesus como nosso guia e modelo. Então, essa O é que uma faria o reflexão. nosso guia e modelo Se estivesse numa em situação nosso dessas, lugar. diante dessa proposta? Certamente que votaria não às armas, não ao aborto, não à eutanásia, não à pena de morte. É importante isso. Se ele O é dever nosso moral. modelo, Ó, nós temos estamos que falando sobre o segui-lo. dever. Nós temos esse dever, né? Esse é um dever moral. O dever de construir a vida. E não de destruí-la. Muito bem. E assim, diz aqui, o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais que a si mesmo. É o amar a Deus
sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E arremata assim: não finda nunca a obrigação moral da criatura para com Deus. Olha aí. Não é? Devendo ser esta o reflexo das virtudes do Eterno. Quer dizer, a gente representar Jesus. Refletindo aquele refletor, né? Que vai passar para o outro. Mas como, eu pergunto, como o refletor que reflete o ensinamento de Jesus vai votar a favor das armas, a favor do aborto, a favor da pena de morte, a favor da eutanásia, que são crimes porque perante Jesus, as olha, leis de Deus. Antônia, quem tem Jesus, quem conhece Jesus, sabe que Ele é o sol das nossas almas. Sim. E não tem como você diminuir esse sol em você. A tua vida, a tua ética, o teu comportamento inexoravelmente refletirá esse sol. Sem dúvida, sem dúvida. Porque nós precisamos, no nosso convívio diário, é isso que você falou, ser o reflexo, não é? Daquilo que nós vamos nos templos buscar. Mas não é hoje um dia e depois incorporar no nosso dia a dia. É sempre. Nas nossas atitudes diárias. Né? Pensar e refletir. Porque esse é o dever do verdadeiro cristão. Sim. Daquele que pode dizer assim, bom, eu me esforço em seguir o Cristo. Então é importante esse alerta, aqui, esses nossos comentários, que são atitudes no nosso dia a dia. Desde o momento que eu comentei a respeito da escolha dos nossos representantes, né, governamentais, quanto esses plebiscitos e essas consultas que serão dirigidas com certeza à população, isso não vai demorar muito. E temos que estar atentos ao nosso dever moral. Não é isso, Antônia? Então é importante a gente estar atento a isso. Temos que ter muito cuidado com as consequências dos nossos atos. E as consequências nós responderemos. Responderemos seriamente. Seriamente. E ainda temos informação que 1 minuto de irreflexão, numa atitude inconsequente, gerará, certamente, muitos e muitos anos, ou séculos até, de sofrimentos que poderiam ser evitados se refletíssemos nas nossas atitudes. É interessante que Paulo de Tarso é um grande exemplo do Evangelho, né? O apóstolo dos gentios. Você vê quando ele realmente, na estrada de Damasco, tem aquele encontro com Jesus, né? Que aparece para ele como dentro de uma luminosidade esplendorosa e que ele ali muda o rumo da sua vida, da sua trajetória. E ele se entrega realmente, não é, à pregação, exemplificando o ensinamento. Nesse momento, ele que era antes um perseguidor dos cristãos, nesse momento, ele, quando recebe aquela luz infinita, imensa, ele se torna o refletor de Jesus. Ele muda, ele se torna aquele refletor que nunca mais deixou de ser. Verdade. Até hoje, refletindo a sua luz. Tanto é que no momento, não sei a epístola, se é dos Coríntios, se eu não me engano, que ele chega a dizer que já não era ele que vivia, mas Cristo que vivia. Ai, que lindo. Sejamos nós. Ele é o exemplo, modelo também, de verdade, de um cristão transformado. Transformado. Aliás, Allan Kardec diz que reconhece-se o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, pelo esforço, pela sua transformação moral, pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Agora vejamos a expressão, a palavra que foi utilizada por Allan Kardec, domar as suas más inclinações. A quem a gente doma? Ao animal, que ninguém... Rebelde, indomado. Não é? O domador, né? Vai domar aquele animal
feroz, mas ele se transforma em um animal manso. Dócil. Então ele chama essas más inclinações como se fosse, ele se refere como se fosse um animal que precise ser domado. Então, quem vai domar esse animal feroz? É verdade. Somos que ainda habita dentro, que ele diz que reconhece, é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. É sinal que nós ainda trazemos essas más inclinações, embora a nossa intenção, a nossa vontade de melhorar, muitas conquistas que nós cristãos, todos já, graças a Deus, já possuímos, mas ainda temos as nossas mazelas e precisamos domá-las. Quando a gente vê isso que eu fiz não foi bom, não é só eu dizer o que você fez não foi bom, o que você fez não foi legal, hein? Poxa, você pisou na bola. Não, eu pisei na bola, poxa, eu não tinha mais o direito de fazer assim. Então eu reconheço, e não é só reconhecer, agora foi, já fiz. Não, errei, vou corrigir, da próxima, não faço mais. O caminho é muito simples, temos que reconhecer que somos ainda espíritos imperfeitos, todos nós, mas a caminho da perfeição. Muito mas bem. Essa perfeição depende de nós irmos nos burilando. E assim, estamos chegando mais o fim de um programa, com muita alegria, nossa conversar a respeito de Jesus e os seus ensinamentos, né? É leve, né? E a gente se enriquece cada vez mais. E importante, porque há um ditado popular que diz que errar é humano, mas humano também é corrigir os erros. Isso é importante, não é? E agora, para encerrarmos o nosso programa de hoje, vamos pedir à nossa querida Maria Antônia para fazer a nossa prece de agradecimento por esses momentos, né? De alegria, de estudo e de aprendizado, né? E nós queremos voltar os nossos corações a Deus de bondade e de misericórdia e a Jesus, nosso maior amigo, mestre querido. Agradecemos a oportunidade de estarmos estudando o Teu Evangelho, de estarmos tentando distribuir as Tuas luzes que nos deixaste com todos os nossos irmãos que nos assistem, que abrem a janela do seu coração, as portas de suas almas para nos ouvir, no sentido de compreender a Tua mensagem de paz e de luz imensa. Senhor, que o Teu ensinamento se espraie por todas as nações, por todos os países, pelo universo inteiro. Que cada um que pense em Ti, Senhor, possa sentir esta vontade de mudar, de se transformar, e que cada um de nós possamos assim cumprir aqui na Terra aquilo que aqui viemos buscar, que é a nossa iluminação interior, cumprindo o dever moral que nos concedeste, esta obrigatoriedade de aqui estar, ampliando este sentimento de virtude em nós. Auxilia-nos, Senhor, a sermos, cada um de nós, melhores do que somos. Ajuda-nos a compreender o quanto ainda precisamos mudar em nós. Ajuda-nos a amar mais, a sermos mais fraternos, a abraçar mais, a olhar mais na direção do nosso irmão. Derrama, Senhor, uma chuva de luzes e de bênçãos sobre cada um que ouve a Tua palavra, o Teu Evangelho.
que os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem com tanta paciência e com tanto amor e com tanta atenção, sejam igualmente abençoados pela Tua luz. Abençoa-nos, Senhor, a todos, e que assim possa ser. Graças, Senhor. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.